Muito bem, abra sua Bíblia então, Mateus 19. E eu gostaria que você lesse comigo o texto ali, a partir do verso 16, quando Jesus fala do jovem rico. E o tema dessa palavra é a tensão e o conflito entre o fazer e o gerar. Eu quero te falar, nós estamos pregando essa palavra a partir da cidade mais rica desse país, que é São Paulo. Nós estamos pregando essa palavra a partir da liderança do estado mais rico do Brasil. Quase 50% do produto interno bruto é produzido nesse estado. É a cidade mais sofisticada. É a cidade com maior acesso, é a cidade, a região com mais acesso à tecnologia. É a região que mais influencia o Brasil do ponto de vista político, econômico, financeiro. A universidade mais importante da América Latina está aqui nessa cidade. E nós vivemos um tremendo conflito, que é um conflito existencial. O que eu vou fazer com a minha vida? E é um conflito ideológico. E toda ideologia, presta atenção, pede uma prática, produz um perfil, você vai ficar parecido com aquela ideologia que você adotou, vai produzir uma consequência. E aqui veja bem, nós estamos diante de um conflito entre o fazer, o realizar. Essa é a região do Brasil do empreendedorismo, da riqueza, da tecnologia, das ciências, da sofisticação, do acesso a bens de consumo. E é interessante que, coincidentemente, nós temos aqui toda a equipe da Europa que representa exatamente isso. Esse conflito. E aqui nós temos a tendência de arrancar esse pedaço da Bíblia do contexto, que é o capítulo anterior, o capítulo 18. E do capítulo posterior, que é o capítulo 20. E nós falamos do jovem rico, e falando aqui dos paulistanos, ou de São Paulo, que é o estado rico, é o estado culto, é o estado de gente sofisticada, moderna, inteligente, bem formada, onde os jovens casam mais velhos, porque precisam ter mais tempo para desfrutar de tanta coisa. Você vê o jovem rico no meio desse contexto. E a Bíblia diz aqui, lendo a partir do verso 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Presta atenção à pergunta. Ele está fazendo uma pergunta sobre salvação. Diga, salvação. Mas há uma outra pergunta que provoca todo esse ajuntamento de coisas que Mateus, o apóstolo, concatena e põe em ordem. É a pergunta feita pelos discípulos lá em Mateus 18. Acompanhe na sua Bíblia. Nós estamos falando para líderes, então vai feijoada. Naquela hora, aproximando-se Jesus dos seus discípulos, os seus discípulos perguntando. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino de Deus? Então, espera lá. Os discípulos fizeram uma pergunta. Reino de Deus, vencedores, quem que vai ser arrebatado? Quem vai agradar mais a Deus? Quem vai ser o maior no reino? A pergunta não foi sobre salvação. A pergunta feita pelos discípulos aqui é: quem é que vai mais agradar a Deus? Quem é que vai lançar a seta no ponto mais certeiro? Quem é que vai mais fazer a vontade de Deus? Então, daqui a pouco nós vamos voltar nessa porção. Lá na frente, a partir do texto que nós lemos, uma segunda pergunta: o que eu faço para ser salvo? E quem faz essa pergunta? Um paulistano. Rico, sofisticado, com acesso ao melhor da época. Os melhores restaurantes, as melhores pizzarias do país. Mama, está em São Paulo. Esse sujeito, ele tinha acesso a tudo de bom e do melhor.
certamente a melhor formação educacional, melhor acesso a coisas confortáveis, bens de consumo, intelecto, enfim. Esse é o paulistano, esse é o europeu. Se a gente tiver que dividir aqui todos esses estratos, eu diria que esse sujeito representa o primeiro mundo. E ele pergunta sobre salvação, a vida eterna. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Então, primeira coisa, ele foi para a pessoa certa, ele está perguntando para Jesus. Uma vez uma pessoa cheia de conflitos veio procurar, não era nem crente, veio perguntar, marcou um horário comigo, veio perguntar uma série de coisas. Eu falei, você não quer saber uma opinião natural. Você não está querendo a opinião de um pastor, você quer uma palavra de Deus. Por isso, sem nem saber nada dessa igreja, e nem meu respeito, você veio consultar um pastor. Você não foi consultar um psicanalista ou uma outra pessoa. Então, eu, na hora, deixei aquela pessoa, de certa forma, nua, nesse sentido. Você quer uma palavra de Deus, então eu vou te dar uma palavra de Deus. Esse moço foi no lugar certo, ele foi para Jesus. Ele perguntou sobre salvação, vida eterna. Aí Jesus responde então, no verso 17, sobre vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, em outras palavras, ser salvo, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. Olha só, ele é criterioso. Ele não é religioso, rançoso, frequentador de igreja. Ele é criterioso, eu tenho observado isso. Eu vivo essas coisas. Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, portanto, mais do que salvo. Se queres o quê? Entrar no reino, herdar um galardão, fazer parte dos que vão ser arrebatados, fazer parte da turma de elite, agradar a Deus em primeira linha. Olha só, é a pergunta agora que os discípulos tinham feito lá no capítulo 18. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, em outras palavras, depois de adotar um paradigma novo, um projeto existencial novo, valores e prioridades diferentes, só depois, presta atenção, há um conflito aqui. Depois, você resolveu o conflito, depois que você realmente tiver resolvido, você volta, então você me segue. Sabe o que Jesus falou para esse sujeito? Estou te falando, eu estou te dando a oportunidade de ser o 13º apóstolo. Eu estou te dando a oportunidade de ser um dos 12. Quem sabe? Jesus não estava fazendo propaganda enganosa. Se ele ofereceu, isso aqui valia mesmo. Só que o sujeito não respondeu. A Bíblia diz na sequência, tendo, porém, aprenda a ler a Bíblia, a palavra porém aqui significa muita coisa. Diga, porém. Infelizmente, entretanto, de maneira negativamente inesperada, é esse porém. Porém, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele ficou tão constrangido que ele não falou mais nada para Jesus. Escuta, mas não tem jeito eu fazer um investimento, colocar uns gerentes, assim, fazer um investimento na bolsa, comprar dólar, comprar apartamento, porque agora a coisa está subindo aqui, né, é hora de valorização imobiliária no Brasil, então não tem como eu distribuir isso aqui, porque afinal de contas é dinheiro que o senhor me deu legitimamente, eu não roubei, então tem que ter sabedoria para administrar as riquezas. Jesus foi contundente em relação à questão específica daquele rapaz. Talvez para outro, ele ia poder liberar isso, não tem problema, você pode constituir administradores, porque Jesus, nesse segundo caso, saberia que isso não era a questão central, não era o ponto central.
não era o projeto de vida da vida dessa pessoa. Mas em relação ao jovem rico, Jesus falou: você quer ser perfeito? Você quer ser vencedor? Entrega tudo, larga tudo. Acaba com o conflito paulistano e pula de cabeça. É para molhar? Entra na chuva de uma vez. Para com esse negócio, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Como diz o pastor Sérgio, pero que sim, pero que não, pero que sim, pero que não, pero que sim, pero que não, pero que sim, pero que não. Eu me vou ou não me vou, eu me vou ou não me vou, eu me vou ou não me vou. Vou ou não vou, vou ou não vou. Acaba com isso. E aí a questão, Jesus então explica por que o rapaz deu de costas, constrangido, envergonhado, com sentimento de culpa. Ele disse não para a possibilidade de ser um discípulo de Jesus, seguir Jesus de perto. Olha o privilégio, irmãos, que esse cara descartou, jogou na lata de lixo. Verso 23, Jesus então agora falando com os discípulos. Então, aprenda a ler a Bíblia. Então, consequentemente, por causa de tudo que já foi dito até aqui, então, disse Jesus aos seus discípulos. Em outras palavras, isso aqui não é palavra para povão, é palavra para os discípulos. Fala para o seu vizinho, essa palavra é para você. É uma palavra para o timing, para o tempo de Deus, e é palavra para paulistano, para gente de primeira linha e para primeiro mundo. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino. Ele não está falando de salvação. São duas coisas aqui. Ele já tinha respondido a questão da salvação. A questão toda aqui é colocada sobre reino. A questão toda que foi provocada pela pergunta dos discípulos no capítulo 18, verso 1, Jesus está respondendo nesses capítulos, nesses 2, 3 capítulos na sequência. Aí Jesus está falando, para ser perfeito, para agradar a Deus, para resolver, para ter um projeto existencial, realmente no centro do coração de Deus, você tem que resolver esse conflito paulistano, da sofisticação, da intelectualidade, da riqueza, de saber onde eu vou pôr a minha vida, a minha única vida, que eu amo, a minha vida, que tem tanto potencial. Eu posso fazer várias formações profissionais, eu posso empreender, eu posso ficar rico, eu posso desenvolver o meu intelecto, eu posso fazer um mestrado, um doutorado, um PhD, eu posso desfrutar de coisas, eu posso ter um tremendo êxito profissional, eu posso dar a mim mesmo tudo que eu quero, como paulistano. Jesus está dizendo então, dificilmente um rico entrará no reino. Por quê? Ele continua, e ainda vos disse, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino. Não é salvação, é entrar no reino, é ser vencedor, é ser perfeito. Lembra a pergunta lá de 18:1. E o que é agulha? As fortalezas da época eram cercadas de muralhas de pedra, para proteção contra invasões. E havia então pequenas portinholas, que em caso de ameaça de guerra, aquilo ali era a única entrada e saída. Um exército não podia passar por aquelas portinholas pequenas. Essas portinholas se chamavam agulha. Então Jesus está falando, é mais fácil um camelo, você enfiar um camelo por essa portinhola quadradinha, você enfia o camelo, empurra o camelo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que alguém com conflito paulistano, conflito ideológico, conflito de quem tem grana, precisa usar grana, desfrutar da grana, comprar coisas com a grana, comprar fazenda, comprar casa em Campo do Jordão, comprar casa, apartamento no Guarujá, comprar tudo bem do melhor, ter acesso às melhores tecnologias. É mais fácil um rico, aliás, um camelo passar pelo fundo da agulha, do que um rico, um paulistano, alguém do primeiro mundo, alguém que não resolveu tal conflito do jovem rico, governar, entrar no reino, fazer a vontade de Deus, ser arrebatado, se tornar um vencedor. Entrar no centro do coração de Deus, como diz o pastor Aloysio, naquele livro que para mim é o melhor livro que ele escreveu.
o centro do coração de Deus. Quem não leu, devia ter lido. Jesus continua. Ouvindo isso, seus discípulos ficaram grandemente maravilhados. Porque, veja bem, essa turma aqui é tudo ignorante ainda. É começo de caminhada. Eles tinham feito aqui só o curso das águas. Eles não entendem patavina. Então, cuidado, aprenda a ler a Bíblia. A Bíblia não está dizendo que o jovem rico não era salvo. Está dizendo que os discípulos, ainda, tudo inexperientes, chegaram a essa conclusão. Olha só. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente chocados, maravilhados. Disseram, sendo assim, quem pode ser salvo, pelo amor de Deus? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por que tudo é possível? Porque, como diz a sabedoria mineira, uma coisa é uma coisa, ser salvo. E a outra coisa é a outra coisa, reinar com Cristo. E aí a Bíblia continua. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Em outras palavras, nós resolvemos o conflito que o jovem rico, o paulistano de classe média alta, intelectualizado, com doutorado em filosofia pela USP, com mestrado em economia pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. O sujeito é brilhante, inteligente, bem nascido, tem uma mansão no Morumbi. E Pedro está falando, ele está voltando então lá a pergunta de 18:1. E nós, que não temos esse conflito, o que será de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo, e os que me seguistes, vocês que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Diga, receberá muitas vezes mais, recompensa do reino. Herdará a vida eterna. De lambuja você também é salvo. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que ele está falando? Tem uma turma que é salva, mas vai chegar em último lugar. Outros chegaram por último, mas serão considerados os primeiros, porque resolveram tal conflito. Então, veja bem, nós temos aqui algumas coisas importantes. Do que Jesus está falando aqui então? Onde que é colocado todo esse processo? Volta lá com a sua Bíblia comigo, porque isso tem algo a ver com a nossa prática, com a nossa vida da igreja, com aquilo que é comum no nosso meio, na vida aqui em São Paulo. Eu conheço São Paulo, meu pai é paulistano, vivemos aqui quase 8 anos. Enfim, voltando então lá à pergunta dos discípulos, que provocou tudo isso, e provocou a colocada dessa história do filho do jovem rico neste lugar. Volta lá, capítulo 18, verso 1. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus começa a construir uma série de coisas, e ele começa a falar então de gente. Ele não fala de êxito profissional, ele não fala de conquistar prestígio, apoio, confete, aplauso do mundo, da mídia, dos parentes, dos professores, dos colegas de trabalho, daqueles que fizeram a escolha do jovem rico. Jesus começa a falar então, olha só, verso 3, e diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. Ele está respondendo aqui que para agradar totalmente a Deus, a questão aqui não é salvação, é o reino. E ele diz, portanto, aquele que se humilhar, olha só, insistentemente, tudo que Deus começa com um esvaziamento. O que é humilhar? Eu não tenho nada em mim que é próprio reino. O apóstolo Paulo fala, estou bem certo que em mim, isso é na minha carne, não tem bem
nenhum. Tem nada que é bom. Não tem nada de bem na minha própria vida. Quando Jesus começa o ministério dele, primeiro sermão, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurado, abençoado, feliz são os humildes. O que são os humildes? São aqueles que consideraram que não tem nada em si mesmo. E nada que eu fizer no meu braço carnal, como consequência do meu foco de trabalhar durante 35 anos antes de me aposentar, empreendendo, usando o melhor desenvolvimento possível do meu intelecto, adquirindo as melhores ferramentas que o mundo pode me dar, dando para mim mesmo tudo que é possível comprar nessa terra. Então, há uma questão prática aqui. A conclusão é que para você agradar a Deus, a primeira coisa tem a ver com esvaziamento de tudo. É um paradigma aqui. E aí Jesus começa a responder. E olha só, eu estou falando aqui da crise do fazer e do gerar. Jesus começa a falar então, lá no capítulo 18, ainda verso 6, ele fala dos pequeninos. Deus está se importando então com gente. Lá, a partir do verso 10, ele fala novamente acerca de gente, pessoas, a ovelha perdida. Depois, no verso 15, a Bíblia fala acerca daquele que está debaixo de culpa, de condenação, de angústia. Esse é o encargo, ele está falando desse povo. Na sequência, ele fala do perdão, da necessidade de você liberar de cadeias aquelas pessoas que se sentem endividadas. Novamente, Jesus está falando de gente, de pessoas, pessoas que sentem, pessoas que sofrem, pessoas que pensam, pessoas que caminham, pessoas que constroem, compram, vendem, casam, dão-se em casamento, têm filhos, enterram os pais, pessoas comuns como nós. Então, a ótica de Jesus tem a ver com gente, com pessoas. Deixa eu falar, o encargo de Deus tem a ver com gente, com pessoas. Fala para o seu vizinho, o encargo de Deus tem a ver com gente, com pessoas. Deus se importa com pessoas. Na sequência, quantas vezes se deve perdoar? É preciso ter paciência. Paciência com quem? Com gente. Lá no verso 21. Na sequência, parábola do credor incompassivo. Aqueles que estão endividados porque têm problemas financeiros. O encargo de Deus, novamente, é com gente. Sequência. No capítulo já 19, no verso 3, tem a ver com divórcio. Ele fala da mulher abandonada, de gente que naufragou na experiência, que é a experiência existencial mais profunda, mais íntima, mais marcante e a mais sofrível quando o casamento acaba. Jesus está falando de novo acerca de gente. Depois Jesus, no verso 13 ainda do capítulo 19, as crianças chegam. Ele se importa então com gente de pequena estatura, crianças. E aí você vai perceber o seguinte, no contexto em que Jesus está falando de pessoas com várias questões problemáticas existenciais, de vários níveis, culpa, casamento naufragado, derrota financeira, circunstâncias difíceis, sofrimento. Jesus então está respondendo a pergunta. Qual pergunta, pastor? O que eu faço para ser o maior, ou para ser grande, ou para ser alguém de quem Deus se agrada? Vai se importar com gente, vai se importar com pessoas, vai abrir os olhos para gente que sofre ao seu redor, gente em conflito, gente com casamento desgraçado, destruído, gente com problema de dívida, gente com problema de culpa, gente com problema de angústia, gente que está abandonada, gente que precisa perdoar, gente que precisa ser perdoada, gente que precisa ser liberta, gente velha, gente adulta, gente casada, gente pequenininha, gente. Aí chega um cara, como nós já acabamos de ler, e fala, o que eu faço para ser salvo? Ué, arroz com feijão.
pinta, não borda, não xinga, não apronta, não bebe, não mata, não rouba. Cumpre os mandamentos. Se você for observar criteriosamente, como você está dizendo que você observa, porque o cara estava falando do coração dele. Ele não era um religioso, ele era alguém sincero. Ele observava os mandamentos. Então tá bom, já está salvo, meu filho. Mas se você quer ser perfeito, vai se importar com gente. A questão aqui é colocada então em outro lado. O valor de Deus não é o valor da classe média alta paulistana. Alô? As ênfases de Deus, as prioridades de Deus, não são como as ênfases do primeiro mundo. Ter uma vida confortável, aposentar cedo, receber uma gorda aposentadoria, toda essa questão em que constrói-se um Estado que é para... As pessoas vão trabalhar menos de 40 horas por semana, as pessoas vão ter todas as garantias sociais. Essa é uma das questões que tem feito a Europa passar por maus lençóis. Porque não há dinheiro, os estados europeus estão quebrados. O Estado americano está quebrado. Sabe por que os Estados Unidos não quebra de vez? Porque eles têm a máquina de fabricar dólar. Então fabrica. E o mundo compra. E os brasileiros estão indo para Miami ajudar a economia americana a ser reativada. Você acompanha as notícias econômicas, outro rombo, mês a mês, porque nós gastamos literalmente bilhões de dólares. O Estado americano passou do nível de trilhões, não são bilhões, trilhões em dívida. O Estado não consegue. Agora veja bem, todo mundo planeja viver uma vida em que eu vou viver uma vida protegida, segura, confortável, eu serei bem educado, eu vou treinar os meus filhos no melhor da educação, eu vou viver num contexto de bem-estar social em todos os níveis, vou trabalhar pouco, eu vou ter 2 meses de férias, como os deputados lá de Brasília, eu vou ter o 13º, 14º, 15º salário. Então, ou como os juízes, eu vou ter 3 meses de férias. Então é isso que todos nós queremos. E queremos aposentar com 55 anos, porque agora eu vou passear pelo mundo inteiro. É isso que todo mundo quer. E ter acesso ao melhor do mundo, as melhores comidas, os melhores hotéis, os melhores pacotes de turismo, as melhores porcarias tecnológicas, iPad, noisepad, seispad, tudo. Os melhores computadores, melhores carro que toca piano, faz apelo, tudo. Quero um carro que nem precisa de motorista. Quero viajar de classe executiva, primeira classe. E aí, Jesus coloca então esse conflito, que é o conflito do primeiro mundo, que é o conflito dos Estados Unidos, que é o conflito de São Paulo, que é o conflito de muitos de nós, que é o conflito de muitos discípulos que você tem, que não se lançam na obra de Deus, porque tem muita coisa a fazer, a desfrutar, a comprar, a viver. Pastor, eu preciso primeiro terminar a minha segunda graduação. Pastor, eu preciso terminar primeiro o meu mestrado. Pastor, eu preciso primeiro casar com 32 anos, plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e juntar $1 milhão. Depois então seguir-te-ei por onde quer que tu me mandares. Sabe, primeiro deixa eu me treinar intelectualmente, porque aqui em São Paulo, eu não sei se você sabe, a melhor universidade da América Latina, a USP, eu preciso de ir lá. Eu preciso ser aceito na Fundação Getúlio Vargas, melhor faculdade de economia do país. Pastor, eu preciso dar-me mesmo, a minha alma precisa ser regalada de tudo que eu posso usufruir. Afinal de contas, eu sou tão jovem, eu sou tão brilhante, eu tenho dinheiro, agora que eu fui contratado para ser diretor do Banco Itaú. Como as novelas, qualquer semelhança é mera coincidência com eventualmente alguém que assumiu uma função de diretoria no banco HSBC ou Bradesco ou qualquer coisa. Sabe, pastor, vamos ser honesto aqui. Com o meu paradigma existencial, com o meu projeto de vida, não me interessa
ser privilegiado e receber o convite de ser um dos discípulos mais próximos de Jesus. Eu tenho coisa demais para fazer na vida, pastor. Eu tenho muita coisa que eu quero comprar. Eu tenho muita coisa que eu quero aprender. Eu tenho o direito de dar a mim mesmo tudo aquilo que esse mundo que me cerca também deu ao jovem rico. Então, Jesus, não me faça essa pergunta, porque eu estou entalado com esse conflito do gerar e realmente me importar com os que sofrem, com os doentes, com os fracos, com os endividados, com os pobres, com aqueles que estão vivendo dramas familiares, com aqueles que estão debaixo de culpa, de acusação, de condenação, com aqueles que estão oprimidos pelo diabo, pelas enfermidades. Em outras palavras, gente que tem CPF, gente que tem timbre de voz, gente que tem endereço, gente. E deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, essa é uma das 5 maiores cidades do planeta. 18 milhões de gente. Você quer desgraça? Tem muita em São Paulo. Você quer dor, sofrimento, miséria? Tem muito em São Paulo. São Paulo é uma ilha de prosperidade, cercada de favelas por todos os lados, nas periferias. Lá tem desgraça, tem morte, tem assassinato. Olha os mapas publicados pela Folha de São Paulo, onde estão os lugares com maior índice percentual de assassinatos de quem? De jovens, a periferia paulista. E aí, eu quero falar então rapidamente sobre as implicações do fazer e as implicações do ser, melhor, do gerar. As implicações do fazer. Primeira coisa, você tem que adotar o consenso ideológico, filosófico do mundo nessa presente era. Tem a ver com o sonho existencial humanista. O que é humanista? O homem no centro. Meu conforto, meu direito, viver bem, viver uma vida confortável, regalada, tranquila, boa casa, bom carro, poucas horas de trabalho, aposentar cedo, tudo de bom e do melhor para os meus filhos. Sabe, a mentalidade humanista, porque é o homem no centro. E nessa mentalidade humanista você tem 2 projetos existenciais possíveis. O primeiro é fisiológico. Eu vou comprar roupa, comprar sapato, tênis da Nike, as porcarias tecnológicas, o melhor computador que foi lançado, o melhor carro. Eu vou comprar a melhor casa, comprar tapete para minha casa, comprar abajur para minha casa. Eu vou comprar a melhor decoração da minha casa, eu vou contratar o melhor arquiteto, eu vou comprar o melhor vaso, se for possível, eu vou colocar a torneira de ouro na minha casa. Eu vou comprar. Consumo, porque eu sou materialista. Eu sou voltado para o ventre. É um projeto existencial que a maior parte do planeta, manipulado por esse sistema perverso, diabólico, capitalista, decadente, rege através de publicidades que massivamente controlam a grande maioria do planeta. Fazer você comprar não o que você precisa, mas o que você deseja. É um projeto de vida fisiológico. Afinal de contas, eu tenho que ter o mesmo carro que ele tem. Eu tenho que vestir a mesma marca de roupa, Calvin Klein. Eu tenho que usar a bolsa da Guess, não, fala uma bolsa importante aí. Louis Vuitton. Eu tenho que ter um perfume Os irmãos estão todos por dentro aqui, porque eu estou pregando para a audiência certa. Então, é o melhor carro, é importado. É o tênis que é todo... Ele tem 3 camadas de espuma, e tem uma mola aqui de baixo, e tem um gel aqui de baixo, e eu ando assim, ele me joga para cima. E ele pesa menos que uma pena. É tecnológico. Quanto que eu paguei? R$700 no tênis. E a bolsa? R$800 para minha mulher andar de bolsa e desfilar. Na falsa consciência de que ela é tão bonita quanto aquelas modelos que aparecem nos outdoors. Eu estou comprando uma marca, eu não estou comprando a beleza, porque eu sei que eu sou horroroso, horrorosa. Eu sou um barangão. E a outra ali é uma baranga. Mas eu pago R$600 para me identificar com aquele povo do outdoor. E eu chego assim e ponho a marca.
E aí eu sou tomado por uma falsa consciência fisiológica, porque eu comprei, eu estou identificado com a nata da sociedade. E chinês, como não é burro, faz as coisas bem vagabunda, por 15 real, e o outro vai lá, desfila com a mesma marca, porque ele foi na 25 de março. Esse projeto, presta atenção, é fisiológico. Tem a ver com satisfazer desejos mais básicos: vestir, comer, comprar, possuir, ter. Mas há um segundo paradigma, que é um paradigma de encontrar alegria, realização, construir um projeto existencial um pouco mais elevado que esse fisiológico. É um projeto existencial que vai procurar êxito profissional. Eu quero ser o melhor médico. Eu quero dar aula em faculdade de medicina. Eu quero escrever artigos para a revista Science. Eu quero ser um atleta olímpico. Eu quero ser um empresário que ganhou muito dinheiro e reverteu problemas em firmas que estavam completamente deficitárias. Eu quero ser celebrado pelos meus pares. E todo o êxito profissional, para quem busca êxito profissional, é o fim em si mesmo. Eu quero viver esta experiência de ser o melhor profissional da minha área, o mais celebrado profissional da minha área, que recebe confetes e comendas dos meus pares. Esse é o segundo tipo de projeto existencial. Então veja bem, as implicações do fazer têm a ver com adotar esse consenso ideológico. Esse consenso ideológico do welfare humanista desta presente era, século XX, início do século XX, os últimos 50, 60 anos que construiu-se essa ideologia, nós vivemos esse consenso. A mídia insistentemente publica esse consenso. Esse consenso entra dentro da igreja e provoca o mesmo conflito que esse jovem rico aqui tinha. Afinal de contas, eu vou me entregar para Deus, vou servir a Deus, vou gerar vidas, vou importar com gente como Jesus importou, ou eu vou cuidar da minha vida. Eu vou comprar. Eu vou fazer. E vou buscar aquilo que me agrada. Eu quero ter êxito profissional, eu quero ter muito dinheiro, porque eu quero depois gastar o meu dinheiro e desfrutar da vida. Eu vou te dizer uma coisa: todo consenso ideológico é burro. Olha para os consensos ideológicos do século XIX. Massacra as crianças na Inglaterra industrial, Giles. Massacra as crianças. Deixa as crianças trabalhar em mina de carvão. Criança de 11 anos. Trabalhar em mina de carvão, porque agora é hora de crescer economicamente. E o Império Britânico está crescendo. É o consenso ideológico. É a concordância. Todo mundo concorda. E aquilo passou para o mundo inteiro. Foi o consenso ideológico do século XIX, que a partir da Inglaterra, que era a capital ideológica, cultural do planeta, influenciou o mundo. Aí depois, no final do século XIX, os primeiros 40, 50 anos do século XX, você tem outro consenso ideológico: a pátria, acima de tudo. Então, vale a pena ser nacionalista, vale a pena entrar em guerra, vale a pena pôr fogo no mundo 2 vezes. Vamos matar uns 20 milhões na Primeira Guerra, e vamos matar uns 38 milhões na Segunda Guerra. Porque a pátria é acima de tudo. É outro consenso ideológico, tão burro quanto o anterior. Mas todo mundo escrevia, a mídia apoiava, e todo mundo que estava fora disso era apedrejado e condenado. Era a era então das grandes ditaduras. Quase todos os países do planeta passaram por perversas ditaduras, inclusive o nosso. Espanha passou, Itália passou, Alemanha passou, Portugal passou, Brasil passou, Argentina passou, todos esses países passaram. Era um consenso ideológico. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 2 banhos de sangue, o mundo já não aguentava mais. Construiu-se então um outro consenso
ideológico. É o seguinte, você tem que tolerar tudo, aguentar tudo, nada errado, esquece intolerância de qualquer tipo, nenhuma verdade mais é última, Deus não existe, o homem no centro, não vamos brigar, tolerância religiosa, faz qualquer coisa, só não seja politicamente errado. Você pode acreditar no que você quiser, até de fazer poeira do dente da sua avó e colocar na farofa, só não fala. E se falar, fala bem baixo, para a Folha de São Paulo, a Veja e ninguém ouvir, nem a Rede Globo. Há um outro consenso ideológico, é esse consenso que nós acabamos de falar aqui, que vem do primeiro mundo, que pôs fogo no mundo 2 vezes, que vem dos países ricos, deixa eu te falar, e que é o consenso nessa sociedade que nós vivemos. E aí nós somos chamados para fazer discípulos. Discípulos entre quem? Esse povo, que vive esse conflito. Mas pastor, eu já sou salvo, eu já sou igual o jovem rico, eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu não pinto, eu não bordo, eu não apronto. Eu só falta uma margarida dourada na testa, eu sou perfeito, pastor. Aí você vem falar que eu tenho que ser líder de célula, você tem que falar que eu tenho que ativar o meu potencial, você vem falando para mim aí que eu tenho que largar tudo isso que para mim é tão caro, tão gostoso. Eu tenho um verdadeiro prazer em estudar, eu sou um nerd. Você quer saber qual que é o nome das Filipinas e por que Filipinas? Por causa do rei Filipe II da Espanha. Você quer saber o porquê do nome do estado da Virgínia? É por causa da rainha virgem Elizabeth I. Você quer saber cultura inútil? Eu sei todos porque eu sou um nerd. Eu tenho verdadeiro prazer. É prazer estudar. Estudar. Ou então é um prazer trabalhar. Ganhar dinheiro. Depois gastar. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que largar tudo isso que para mim é tão caro, tão belo? Eu tenho que parar de viver? Aí eu não vou ser feliz. Para eu ser feliz, eu tenho que desfrutar daquilo que tão caro custou. É o conflito do primeiro mundo. Eu vou ser crente vencedor ou eu vou só ser salvo? Ser salvo já está bom demais. Melhorar estraga. Aí você vem querer fazer discípulo de paulistano, da nata, que mora no Morumbi, que dirige Mercedes, que frequenta a USP, que tira férias em Aspen. E você vem falar que esse povo tem que ser líder de célula. Só se for celulite ou celulose. E aí, as implicações do fazer tem a ver com adotar esse consenso ideológico. Tem a ver com o paradigma do fazer. Tem a ver com buscar significado, relevância e satisfação nessas fontes. E a consequência do fazer, diz a Bíblia, louco. Essa noite pedirão a tua alma. Tudo que você acumulou, para quem será? É a consequência do fazer. Alguém muito mais sábio, ainda no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, dizia, eu vou ler aqui algumas coisas que o rei Salomão escreveu no início do livro. Se alguém tiver interesse de me acompanhar, eu vou dizer, eu vou escrever. Tem tudo a ver com isso que nos é oferecido. Nada é novo debaixo do céu. Capítulo 1 de Eclesiastes, verso 3. Olha só, Salomão. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Todo o seu trabalho. Qual o trabalho? Todo. Ficou algum de fora? Todo. Olha só, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte,
volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde corriam os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseira tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir. E aí ele continua. Salomão, verso 14, atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás de vento. Alguém já correu atrás de vento aqui? E ele continua, verso 17, apliquei o coração a conhecer sabedoria e a saber o que é loucura, e o que é estultícia, e vim saber que também isto é correr atrás de vento. Conhecimento. Nós não estamos advogando aqui ignorância, burrice, estupidez. Mas eu estou dizendo que um paradigma de correr atrás disso indefinidamente. Salomão está dizendo, isso é correr atrás do vento. Verso 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Verso 2 do capítulo 2, do riso disse, é loucura, e da alegria disse, o que serve? Verso 3, resolvi no meu coração então, agora já não é sabedoria, não é fazer o segundo mestrado, o doutorado e após o PhD na USP, e eu tenho mestrado e tenho doutorado, nada contra isso, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha aqui, resolvi no meu coração então, já que eu não me satisfaço com muito conhecimento, com tecnologia, com entendimento, com treinamento intelectual, com exercícios e elucubrações filosóficas intermináveis. Então, vamos fazer o seguinte, resolvi no meu coração, verso 3, do capítulo 2, dar-me ao vinho. Então, pera lá, já que é para desfrutar de prazer, vinho é símbolo de prazer natural na Bíblia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lavar jega. Regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Verso 4, empreendi grandes obras, já que, pera lá, não, vinho não é muito legal, vamos fazer grandes coisas, vamos construir, vamos lançar fundamento, vamos plantar jardim, vamos criar uma piscina, vamos fazer vamos reformar a cozinha, vamos fazer um sobrado, vamos mudar esse telhado desse lugar, vamos fazer uma fazenda melhor, vamos reformar a casa de praia, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, vamos arrumar uma fazenda lá para o lado de Santa Bárbara do Oeste, ou lá para o lado de Santa Rita do Passa Quatro, vamos para lá, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Até curiosidade, como é que pare a minha pobre da escrava que eu comprei no mercado? Eu vou entrar em tudo que a minha alma desejar, eu vou escarafunchar tudo. Eu não vou me negar nada. 8. Amontoei para mim também prata, ouro, dinheiro, grana, carvão, arame, bufunfa e money. Provi-me de cantores e cantoras, arte, quadros, música, ópera, pintura, visita aos melhores museus do planeta. Onde é que nós estamos? Das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Em outras palavras, não vou me negar aos prazeres da carne. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim. Verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho e as fadigas, e havia feito. E eis que tudo, defina tudo. Defina tudo. Eis que tudo é vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Em outras palavras, se Deus não te satisfaz, nada nesse planeta vai te satisfazer.
Nem dinheiro, nem êxito, nem aplauso, nem compra, nem posse, nem sabedoria, nem acesso a coisas sofisticadas, nem comer do bem e do melhor, viver a vida mais confortável, ter aplauso dos seus pares profissionais, nada. Se Jesus não te satisfaz, mais nada vai te satisfazer. Nem adrenalina, nem ficar na beira da morte, em esportes radicais, nem ser aplaudido pela mídia, nem ter poder, influência, dinheiro, nada vai te satisfazer. E aí a consequência do fazer é louco. Essa noite pedirão a tua alma. E aquilo que tem acumulado, para quem será? E o custo do fazer? O custo do fazer tem a ver com investir toda a sua vida, o melhor da sua juventude, seu tempo, a sua energia, o seu foco, os seus talentos. Presta atenção, todas as oportunidades. E o custo tem a ver se recusar a seguir o Senhor Jesus como um discípulo próximo. Deixa eu te falar, aqui tem um princípio escondido. Da mesma forma que Jesus ofereceu aquilo para aquele jovem rico em conflito, Ele está oferecendo a você, porque em toda essa porção Ele está respondendo a pergunta: que farei para entrar no centro do coração de Deus? Você quer ser meu discípulo chegado? Você quer agradar a Deus? Você quer ser dos maiores no reino dos céus? Você quer, mais do que ser salvo, reinar e ter galardão? Então, vá rever o seu conflito existencial, contaminado por essa ideologia, desse consenso maldito. E vou te falar, daqui mais 70 anos, o povo lá na frente, se Jesus não tiver voltado ainda, vai olhar para esse consenso de hoje, falar: isso é um absurdo, como aquele povo burro do início do século XX vivia. Ô cambada de trouxa. Porque o consenso daqui 70 anos não vai ser esse, que todo mundo aprova e bate palma. Da mesma forma que você acha ridículo os consensos construídos antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que você acha absurdo o consenso do século XIX. Da mesma forma que você acha absurdo os consensos que levaram o mundo a se destruir 1000 vezes. Aí é interessante que nessa distensão entre esses dois mundos que nós vivemos dentro da igreja, no meio do nosso discipulado, no meio de tanta gente jovem, o Brasil tem uma maioria jovem, a tensão é alta porque a nossa maioria é de jovem, todo mundo está fazendo um projeto de vida. Onde você vai amarrar seu burro, meu filho? Em outras palavras, você vai fazer o que da sua vida? Você vai gastar a única vida linda, maravilhosa, incrível que você tem com o quê? Olha para você, bonito, forte, inteligente, vai virar crente, pelo amor de Deus. Crente é burro, cafuçu e prega. Eu ouvi isso do meu pai. Uma irmã, jovem rica, veio de uma cidade muito importante para nós, casou com alguém que dessa igreja, encontrou a Ana Laura, casada com um moço muito cheio do espírito e comprometido com Deus, que é o Alan, lá da Zona Leste. O Alan, brilhante, com uma carreira, formado. Essa pessoa disse para Ana Laura: pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão fazendo da vida de vocês. O Alan, com toda a oportunidade que ele tem, paulistana, primeiro mundo, consenso ideológico, materialista, humanista desse século, o Alan vai virar pastor. Minha filha, você não sabe que pastor pasta. Estragando a vida de vocês. Vocês estão na flor da juventude. Eu ouvi isso do meu pai a vida inteira, antes dele se converter. Essa incutição sua, você parecia ser tão inteligente, vai virar crente, pelo amor de Deus. Essa incutição sua, você vai acabar virando pastor. Fanático, fundamentalista. Massa de manobra, direita religiosa. É o consenso ideológico que vai malhar você. E aí, diante do conflito de Jesus, que se importava com gente, as implicações do gerar têm a ver com adotar valores, prioridades,
do reino e de Cristo. Segundo, o paradigma do gerar foca em pessoas e foca na vida. As consequências do gerar, você vai ter 100 vezes mais do que aquilo que você deixou. A promessa dele. Segunda consequência, você vai ser perfeito. Quer ser perfeito? Jesus olhou bem dentro do projeto existencial do jovem rico paulistano, primeiro mundo. Terceira consequência, você vai herdar o reino, você vai fazer parte da elite e vai reinar no milênio. Você acertou o ponto, você agradou a Deus, você vai ser dos maiores no reino do meu Pai. E além dessas consequências, qual que é o preço, qual que é o custo, qual é o investimento? Primeiro é o investimento mais caro. Mais caro. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser pesquisador, professor de doutorado em universidade. Eu sou nerd. Eu assumo. Eu sei coisa que ninguém sabe, ninguém não infrói nem contribui. Saber ou não saber. Você quer me ver fazer uma higiene mental? Me dá um livro de história dessa grossura aqui que eu vou devorar. Me dá um livro de filosofia, me dá um livro de ciências sociais, me dá um livro do O Direito, a Sociedade e a Economia em Marx. Eu amo isso. Só que diante de Deus, quando foi o meu momento desse conflito, Deus falou para mim: se você quiser seguir essa vida, você vai ser salvo. Vou te impedir de fazer essa escolha. Vai. Jesus não ficou atrás agarrando no jovem rico. Vai não. Vai não. Não se vá. Não foi não. Jesus não cantou isso para ele. Ouve. Jesus não barateou o preço é esse. Deus falou para mim claramente: eu vou te abençoar, vou permitir viver esse projeto seu. Só que eu estou te dando uma outra opção. Resolve esse conflito. Entrega tudo. Desiste desse projeto de seguir esse consenso burro. E vem entregar tudo para mim. Eu vou te falar agora, Marcelo, qual que vai ser o preço de você fazer isso. Primeiro, vai ser muito caro. A minha família, parte da minha família me deletou. Não dá para conversar em gente que foi formada na Politécnica da USP, é dono de 2 McDonald's, a mulher dirige um Mercedes com um motorista. Não dá para conversar com gente que é herdeiro da Maná, que herdou 200 milhões de reais. Fábrica de adubo. Gente que é herdeiro lá de... Enfim, não dá para ter a mesma conversa, porque o paradigma é outro. Então vai custar caro você resolver esse conflito seu. Como foi para mim. Vai ser custoso, vai ter um preço muito alto. Você vai pagar um preço muito alto. Você vai pagar o preço de quem falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tem. Ah, ladrão de dízimo. Tinha que ser. Quer ser pastor, olha aí. Largou a função que ele tinha. Eu era redator publicitário e ganhava muito bem. Eu fui premiado. Não, mas esse negócio de ser pastor é bom, porque o cara largou um empregão para ser pastor. Ladrão miserável. Vai ter um preço. Você não vai ser entendido. Não interessa que tem meia dúzia de pastores na televisão que são ricos. E tem centenas de milhares de pastores que vivem de salário apertado. Pastor nas favelas, pastor em periferia, pastor em cidade do interior. A maioria dos pastores são pobres. Vive de salário, não tem dinheiro para comprar bicicleta Calói para o filho no Natal. Mas não interessa, a mídia desse consenso absurdo vai criticar a sua escolha, porque você está indo na contramão do consenso ideológico do mundo. Custa caro resolver o conflito. O que mais? Não tem garantia que investir em criança dá retorno nenhum. Não tem garantia que investir em casal dá retorno, não dá retorno nenhum. Dá para o reino, não é para você não. Não tem garantia que você vai investir em gente e essas pessoas vão responder na hora certa, vão responder da maneira certa, e vão te agradecer, e vão te reconhecer. Não tem garantia.
E se você fizer pensando na garantia, o que eu vou ganhar com isso? Isso é comércio. Motivação está toda errada. É melhor nem começar. Não tem garantia. Tem muitos pastores que serviram a Deus a vida inteira e não viram nada. Primeiro missionário cristão aqui no Brasil. Um casal da Pensilvânia, recém-casado, vieram para o Rio de Janeiro em 1858. Poucos meses depois, o pastorzinho novo, cheio de ideais, morreu no Rio de Janeiro, deixando a viúva. Missionários escoceses, missionários americanos, missionários suecos, entregaram a vida nesse país, rançoso naquela época, não tinha liberdade religiosa nenhuma, a liberdade que nós temos hoje. E eles não viram a igreja crescer, eles foram perseguidos por outro consenso da unanimidade religiosa num país. Então não tem garantia. Não gera aplauso. Sua família vai te criticar. Seus vizinhos vão te criticar. Seus colegas de trabalho vão criticar. Fala lá na aula de introdução às ciências sociais da USP, que você tem chamado para ser missionário na África. Fala que você quer se guardar para ser santo para uma mulher só. Eles vão te perguntar, você é virgem? Credo! Ike, ele é virgem. Não vai ter aplauso, eu estou te falando, não tem, não espera, não põe expectativa. Não tem aplauso, vai ter crítica, vai ter pedrada, vai ter zombaria, eles vão escarnecer da sua escolha. Porque está todo mundo indo na direção e você está na contramão. É para lá, o lado certo para andar é para lá. É o consenso ideológico vigente, século 21. Você quer ser crente, protestante, evangélico, dar dízimo, ser pastor, você é burro ou quê? Você é retardado? Você tem problema? Vai atrair críticas ácidas de todos os lados. Eu tinha 15 anos. Eu orava, jejuava, ia para a vigília, passava a noite inteira orando, ficava a Deus. Um dia o meu pai, junto com meu pai já é crente, são águas passadas. O meu pai com um amigo dele dentro do carro, que já morreu inclusive esse amigo dele. Os dois conversando e me propuseram, escuta Marcelo, nós vamos te levar ali, uma moça muito linda. Em outras palavras, nós vamos inaugurar você, nós estamos querendo levar você num prostíbulo, o que você acha? Ricardo Cassiano Oliveira de Almeida, meu irmão. Eu ouvi isso com esses ouvidos que a terra não há de comer, porque Jesus vai voltar antes. Espera lá. E Deus certamente não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas enfim. Custo, você vai estar na contramão da ideologia vigente nesse país. E vamos falar da nossa cozinha então? Primeiro mundo. Eu moro nos Estados Unidos. A gente cuida de uma obra que tem um braço em países muito pobres, como Moçambique, em lugares na América Latina muito difíceis. Mas nós temos aqui representante da nata europeia. O cara ali é vizinho da rainha Elizabeth II. Ele fala o inglês da rainha. 10:30. God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save our Queen. Está aqui, ó, nata. Dominaram o mundo 200 anos, inclusive o Brasil. Essa terra, esse berço esplêndido onde você nasceu. Falando da nossa cozinha, do conflito aqui em São Paulo, estado mais rico do país. A crise tem a ver com gente bem formada, gente bonita, gente rica, gente que tem acesso aos melhores serviços públicos do país. A malha viária, as rodovias paulistanas são de primeiro mundo. Acesso a conforto, a toda a tecnologia, está aqui. Vem gente do país inteiro para tratar de câncer, nos principais hospitais, tratar de problemas cardíacos nos
melhores hospitais, não devem nada a nenhum lugar do planeta, a medicina paulista. O acesso a tudo aquilo que a vida tem de bom e do melhor. E o outro lado do conflito é: eu vou viver, eu vou gerar, eu vou seguir a Jesus. O que eu vou fazer da única vida que me oferece tanta coisa maravilhosa para desfrutar e viver? E aí, deixa eu te falar uma coisa, nós temos um problema aqui, que era o problema do jovem rico. Tem muita gente nessa cidade que quando vem para Cristo, fica engasgada com Jesus, e a coisa não vai e nem vem. Nem se torna discípulo, nem serve de vez, nem vai ser cheio do Espírito Santo, e nem também se enfia no mundo. E aí Jesus faz um diagnóstico pior ainda. Eu estou a ponto de vomitar quem é morno. Quem é que é morno? Morno é aquele que está no equilíbrio. Eu nem vou nem fico. Eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu sou amigo de Ahmadinejad, mas de George Bush também. Eu consigo fazer uma conciliação entre Deus e o diabo. Eu não tenho cor ideológica. Sabe, muita gente que nós discipulamos está engasgado com Cristo. E eu quero terminar essa palavra dizendo: tem muita gente mal resolvida. Mal resolvida por conta dos prazeres, mal resolvida por conta conhecimento, mal resolvido por conta do que fazer da vida, da juventude, do tempo, das oportunidades. Isso é mal resolvido em relação a Cristo, em relação ao padrão de Cristo, os valores de Cristo, as prioridades de Cristo e ao chamado de Cristo. E da mesma forma que Jesus falou para o jovem rico, ele fala para esta presente geração, olhando com o olhar do Messias lá para dentro da alma de cada um. Vai, entrega tudo que você tem. Depois de resolvido o seu conflito, me segue. E você vai ter um tesouro tremendo no céu. E você vai ser contado como aqueles que serão os maiores no reino de Deus. Você vai ser contado como aqueles que acertaram o centro do coração de Deus. Você vai ser daqueles que entregou a vida por conta de um terceiro projeto existencial, não fisiológico, não profissional, mas um totalmente altruísta. O mundo joga pedra, mas é esse terceiro projeto, o projeto de Jesus, que leva as plateias de Hollywood a derramar lágrimas. Aquela pessoa que foi resgatar o soldado Ryan, morreu. E lá no final do filme, todo mundo chorando no cinema. Porque um pelotão inteiro, professor, tantos outros, entregaram a vida para resgatar o último filho de uma família que já tinha perdido todos os filhos. E o professor lá, se esvaindo em sangue, isso é uma história verdadeira, se esvaindo em sangue, metralhado. As últimas palavras que ele fala para o soldado Ryan é: faça valer a pena um sacrifício tão alto. Aí a plateia de Hollywood dos filmes choram. Por quê? Porque o mesmo consenso que critica, inveja aqueles que tiveram a coragem de viver esse terceiro projeto altruísta, de investir nas crianças, de investir nas prostitutas, de investir nos desgraçados, nos oprimidos, nos culpados, nos que têm com casamento destruído, nos que não têm projeto existencial, naqueles que têm a ver com o que Jesus fala na primeira parte lá do capítulo 18 inteiro. Gente, gente, gente e gente. Eu quero perguntar, esse é o seu conflito? Esse é o conflito de jovens bonitos, sofisticados, bem vestidos, bem cheirosos, bem nascidos, que moram bem, que têm acesso? Esse é o conflito do nosso discipulado aqui? Ou eu estou doido? Alguém pode me responder? Esse é um conflito real, presente no nosso discipulado aqui? As pessoas ficam: pastor, mas como é que eu vou abrir minha casa? É tão desconfortável ter uma célula em casa. Pastor, como é que eu vou liderar? Tem tanta coisa bacana que eu posso fazer com a minha vida, pastor. Quer falar que eu tenho que fazer o curso de maturidade no Espírito? Aquela matéria, transtornação da calma? Está tão bom. Transformação da alma, não mexe no que está dando certo.
Não te falaram que não se mexe em time que está vencendo? Eu sou próspero, inteligente, cheiroso e dirijo um carro do ano. Você quer falar que eu tenho que ser pé rapado e tem que ir lá? Não vou nem falar o nome do bairro. Andar no meio de favela, cuidar de gente abandonada que nem o governo cuida. Quero perguntar, quantos querem se livrar desse conflito? E quantos entendem que o chamado de Jesus é para esta presente geração? E nesse sentido, o chamado de Jesus é totalmente contracultural. Quero perguntar, e aí? Depois no discurso desse, quer ir embora? Ainda dá tempo, pode desistir. Dá tempo ainda. Vai viver sua vida. Deixa eu te falar, é mais barato ser membro da igreja e trazer dinheiro. Dar dinheiro é mais barato do que dar a vida. É mais barato dar dinheiro e ser generoso do que entregar a sua vida para gente complicada, trabalhosa, ingrata, fofoqueira, esquisita. E tem gente que não gosta que a gente fala isso, mas isso é estatística. 5% da população é doida. Logo, dentro da igreja tem 5% também, inclusive eu. Para não deixar ninguém sensível aqui nessa noite. E você está querendo falar que eu vou largar a minha vida conveniente, dentro da minha casinha, confortável, ligar minha televisão de plasma, 3D, com a Apple Box que eu comprei, para ir para a célula, discipulado, atrás de gente que não foi na igreja? Você está doido? Você quer ser perfeito? Você quer reinar? Quer ser da turma de elite? Você quer ser um vencedor? Você quer ser arrebatado? Você quer ter um galardão? Você quer mesmo agradar a Deus? Você quer levar até as últimas consequências a pergunta feita em Mateus 18:1? Então resolve esse conflito. E seja uma pessoa resolvida de uma vez para sempre. Gostaria que o pessoal do louvor viesse cantando aquela primeira música, suavemente, dá um pouco de destaque para o teclado. Gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse nos seus filhos espirituais. Pensa nos adolescentes que estão sendo bombardeados por essa ideologia. Pensa nas células de jovens que são bombardeados por esse consenso absurdo, que tem data de validade para acabar. Pensa nos discípulos que Deus te deu, feche seus olhos, deixa Deus te encher de encargo. Fala para Deus: Senhor, dá-nos a graça de levar essa geração a fazer a escolha melhor, a fazer a escolha certa. Porque a promessa é que você vai ter 100 vezes mais do que você deixou. Irmãos, eu não tenho confete da minha família, mas eu tenho confete de 100 vezes mais. Eu não posso garantir que eu tenho amor e aprovação de quem andou comigo, quem foi meu chefe, colega, vizinho, mas eu posso falar que eu tenho 100 vezes mais nessa presente era, e galardão e eternidade no porvir. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você está vivendo suavemente, está muito alto. Não sei se são os retornos, mas está muito alto. Se você tem vivido esse conflito, entrego tudo ou não entrego nada, entrego aos poucos ou entrego parcialmente, é um conflito constante. Vou viver o reino, vou assumir que tem um ministério, tem um chamado, vou ser um pastor, vou ser um missionário,
E vou te falar aqui o que eu falei para os pastores da Europa. É questão de tempo. Quando algum desses obreiros, algum desses missionários fora vão produzir o primeiro Marte. É tempo. Na igreja primitiva, questão de meses, os primeiros mártires foram produzidos. E aí, você vai amar a sua vida ou vai entregá-la à morte? Vai escolher o conforto de São Paulo ou as ruas lamacentas da cidade da Beira, em Moçambique? E aí, só serve ser missionário na Suíça? Ou você está disposto a ir para a Índia, para as periferias da Índia, cuidar de criança que está morrendo de tuberculose, abandonada pelos pais? E aí? Feche seus olhos e fala para Jesus, fala: Senhor, deixa eu sair daqui nesta noite resolvido. Eu quero te perguntar se você vive esse conflito em alguma medida. Eu quero te chamar, vir à frente, falar para Jesus: eu quero ser um discípulo próximo. Aceitei o convite, entendi o princípio. O Senhor olhou para dentro da minha alma e para dentro do meu conflito. Vou, não vou, vou, não vou, entrego, não entrego, faço, não faço. Não tem garantia de ter confete. Se é o seu caso, vem aqui à frente, fala para Jesus: toma tudo. E se você tem discípulos que têm vivido esse conflito, se você discipula jovens que têm vivido esse conflito, se você tem célula que vive esse conflito, se você ouve essa crítica que o mundo faz, buzinando no seu ouvido, não vale a pena, você é louco. Tem nada mais atrasado que esse fundamentalismo religioso. Tem nada mais atrasado que essa mentalidade abotoada. Esse consenso vigente, se você tem que confrontar isso na universidade, na escola pública, na escola secundária, lá no seu trabalho, no meio dos colegas, ao testemunhar, com os vizinhos, com o síndico do prédio, quero que você venha aqui e fale: Senhor, me dá graça para mostrar todo o brilho da tua glória para essas pessoas. Meu Deus, me dá graça de, ainda com maior convicção, entregar tudo, entregar completamente, não morrer pela metade, não ser daqueles que saiu do Egito, mas trouxe o Egito dentro de si. Eis-me aqui, Jesus. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos e falasse com o Senhor. Vamos todos ficar de pé, mesmo os que não saem do seu lugar. Estenda a sua mão e fala: Senhor, testemunho da igreja, o chamado a edificar a tua igreja nesta geração, passa por esse conflito. Dá-nos a graça de ser um testemunho vivo. Dá-nos a graça de ter uma geração de jovens resolvida, que ama servir ao Senhor, que não vai esperar o confete, a aprovação do mundo, nem da mídia, nem dos pais, nem dos parentes, nem dos profissionais. Fala para Jesus, fala: tudo entregarei, tudo está entregue, toda a minha vida, todo o meu futuro, toda a minha juventude, todo o meu vigor, todas as oportunidades, toda a minha inteligência, todo o meu potencial, todas as possibilidades, todos os caminhos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, meus filhos, minha família, meu projeto de vida, toma, porque o Senhor é digno, porque o Senhor foi primeiro, porque o Senhor amou primeiro, porque o Senhor morreu primeiro, porque o Senhor entregou tudo primeiro, porque o Senhor se fez pobre primeiro. Feche seus olhos agora, enquanto a equipe de música ministra suavemente o primeiro cântico que nós cantamos. Abre a sua boca agora. Você tem a oportunidade de orar por si, resolver o seu conflito, e de orar pelos seus discípulos. Fala: Deus, me dá 10 vezes mais discípulos. Leva-nos a ser uma geração de jovens resolvida, que desengasgou, que desentalou. Ore pelos seus filhos espirituais, ore pela sua rede, pela sua igreja. Abre a sua boca, abre a sua boca. Eu me rasgo por inteiro.